Olá, vamos iniciar mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que também é presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal. O tema da nossa conversa vai ser a pauta da CCJ. Senador Eunício, a pauta da CCJ está bastante dinâmica, não é? Semanas seguidas em que importantes decisões têm sido tomadas, projetos de lei bastante importantes têm sido aprovados. Queria que o senhor falasse um pouco dessa última fornada de projetos que foram aprovados lá na CCJ. Bom, é preciso fazer até aqui um exercício de memória, porque nós aprovamos tantas matérias importantes na CCJ, mas eu vou aqui destacar algumas delas, né? Por exemplo, nós aprovamos algo que vai fazer com que acabemos a questão da pirataria no Brasil, reduzindo a carga tributária, né, da relação de produtos culturais vendidos no Brasil, como é o caso específico dos CDs e dos DVDs, dando a oportunidade para que a cultura brasileira, né, a nossa cultura, o artista brasileiro possa ter a oportunidade da sua isenção. Quer dizer, nós tiramos tudo que era imposto dessa atividade, porque o livro já era assim, né, o papel do jornal já era assim. O senhor se refere à PEC da música? A PEC da música. Ou seja, chamada PEC da música, eu tive o privilégio de ser, inclusive, das poucas matérias, né, das quase 500 matérias que nós já aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça nesse período em que sou presidente, eu avoquei menos de 10 matérias para ser o presidente e relator ao mesmo tempo. Essa foi uma matéria que eu avoquei porque entendo eu que ela vai fazer com que ela vai fomentar a cultura no Brasil. Agora, e vai exterminar o chamado mercado paralelo, que é o mercado da pirataria. Agora, ela vale para o produto brasileiro, seja a letra de música e o autor brasileiro. Letra de música, autor brasileiro e em CDs brasileiros, em DVDs brasileiros, apenas nos CDs, tudo que for material, né, e o que for composição e o que for música cantada por brasileiros, produzido por brasileiros, composto por brasileiros, passa a ter direito à isenção. Fabricados no Brasil, tem a isenção fiscal. Obviamente que o Ministério da Fazenda, né, não aplaudiu essa matéria, mas nós devemos fazer exatamente isso, a desoneração, diminuir a carga tributária no Brasil. E o senhor acha que isso vai reduzir a pirataria? Isso vai acabar a pirataria, porque entre você comprar, porque o que onera o preço? O que onera qualquer preço, não é esse preço específico, mas qualquer preço, o que onera preço no Brasil é a carga tributária. Ninguém tem a dúvida disso. Você vai para os Estados Unidos, um carro que custa $10 mil nos Estados Unidos, um carro que custa $200 mil nos Estados Unidos, por exemplo, custa quase R$2 milhões no Brasil. Então, a carga tributária é muito pesada. Então, nós estamos fazendo um exercício de desonerar a economia nacional, principalmente numa área importante como essa questão da área da cultura. Agora, que outros temas? Por outro lado, nós criamos outros mecanismos, né, não de onerar o Estado, mas de dar oportunidade ao Estado. E aí eu fui novamente relator, né, do projeto que permitiu, que nós criássemos a oportunidade dos pobres desse país, né, ter acesso à justiça. E através das chamadas pequenas causas, porque rico não tem pequenas causas, quem tem pequenas causas a serem resolvidas são os pobres. E aí nós estamos criando os chamados juízes recursais, que são os juízes das pequenas causas, e nós criamos para o Brasil inteiro, né, para o Brasil inteiro, novas varas interiorizando, e a contratação de novos juízes, né, e criando pessoal qualificado. Criando o cargo que não existia, né, do chamado juiz recursal. E aí nós vamos fazer concurso no Brasil inteiro para juízes, para que a justiça possa chegar àquelas camadas mais pobres da população brasileira. Inclusive desafogar os juizados especiais, que foi uma boa invenção, mas que logo ficou atulhado de processo. Porque nós não tínhamos os juízes recursais. Perfeito. Né? Então nós não tínhamos criado. Eu fui novamente realmente essa é uma medida importante. Ontem recebi aqui uma notificação
do presidente do STJ, parabenizando a CCJ, aos membros da CCJ e ao relator, né, que fui eu, por essa medida que vai facilitar o acesso, que é difícil, ao pobre ter justiça. Né? E é preciso que a gente dê à comunidade como um todo, aos brasileiros, né, como um todo, que tenha dinheiro ou que não tenha dinheiro, as mesmas oportunidades. E é o que nós fizemos aqui nessa questão de dar a oportunidade para que eles possam ter acesso à justiça fácil. Né? Além disso, nós aprovamos aqui uma outra medida, né, que aí mexe com os estados mais ricos do país, porque, se você não sabe, telespectador talvez também não saiba, a cada dia, a cada ano, o Brasil, né, com as novas tecnologias, e aí eu tive o privilégio de ter participado, né, com o seu irmão, né, que é hoje senador também aqui comigo, Rodrigo Hollenberg, que ele era do Ministério da Ciência e Tecnologia e eu era do Ministério das Comunicações, e nós fizemos uma parceria para fazer a inclusão digital verdadeira no Brasil, ao acesso à internet de banda larga, para dar a oportunidade aos filhos dos pobres nas escolas, para que eles tivessem essas oportunidades. Então, o que nós fizemos? E com isso, o Brasil inteiro passou a comprar no mercado eletrônico. A cada dia que as pessoas têm mais oportunidade de acesso pelos meios eletrônicos, as compras são feitas por meios eletrônicos. O que acontecia no Brasil? Não é criação de imposto, eu sou contra a criação de novos impostos. Mas o imposto que você já paga, quando você compra uma mercadoria pela internet, ficava no estado de origem. No estado de origem. Quando nós lutamos aqui para que a reforma tributária possa ser feita nesse equilíbrio do Pacto Federativo, fazendo com que os estados mais pobres recebam mais. E, neste caso específico, todo o imposto que você paga, por exemplo, lá no meu estado, meu querido Ceará, alguém que compra uma mercadoria por meio eletrônico, vinda de São Paulo, saindo de São Paulo para lá, o imposto ficava retido lá. O imposto ficava 17% em São Paulo. Ou seja, São Paulo ficava com o emprego, com a produção e com a totalidade do imposto. O que nós fizemos? Fizemos aqui justiça. Nós transferimos isso de uma forma seguinte: você paga o mesmo 17%, vai aumentar um centavo. Agora, a mercadoria que saiu de São Paulo, o estado de São Paulo vai ficar com 40%, e o Ceará, por exemplo, que comprou, vai ficar com 60% desses impostos. Por quê? Porque nós ainda vivemos no Nordeste, que as pessoas têm que... Essa semana eu vi uma reportagem terrível, que as pessoas têm que beber água suja, que as pessoas têm que buscar lata d'água na cabeça, que a história do carro-pipa ainda tem que abastecer as cidades em pleno século XXI. Aí foi a nossa luta lá na questão dos royalties de petróleo, né, que a Câmara está devendo ao Brasil, não ao Senado. O Senado fez sua parte, a Comissão de Constituição e Justiça fez sua parte, mas a Câmara está devendo ao Brasil essa repartição desses valores com os estados mais pobres do país. Nós temos ainda 15 milhões de miseráveis no Brasil, e desses 15 milhões de brasileiros que não têm nada para comer, nenhum alimento, que vive abaixo da linha de miséria absoluta, com 15, 20 reais por mês, nós temos ainda 15 milhões e 80% desses 15 milhões de brasileiros vivem no Nordeste. Então, nós temos que fazer essas modificações para que, por exemplo, o Estado do Ceará possa receber 60% do valor desses impostos, que são... uma divisão mais equitativa dos que ficava na sua totalidade. Ou seja, no estado como São Paulo. Indiretamente, está-se, através dessa proposta aprovada na CCJ, a questão do desnível regional passa a ser... A desigualdade regional, começa a ser... O fosso das desigualdades regionais, perfeito, passa a ser. Que ainda é um fosso imenso. E aí nós fizemos aqui também, né, nessa pauta da CCJ, acho que já tinha falado isso aqui com você e com o telespectador, mas não custa nada repetir. Nós fizemos também a equiparação do chamado ICMS de 4% para todo o Brasil, né, das chamadas importações, porque eram 4 estados brasileiros ricos novamente, assim como 4 estados ricos ficam com todo o resultado de petróleo, 4 estados ricos novamente ficavam com todas as importações livres, passando por esses portos, em detrimento de estados pobres, como é o meu, mas que tem uma estrutura fantástica, lá como o Porto de Pecém, né, que o governador Cid Gomes, inclusive, está ampliando mais um berço,
para receber, para fazer a exportação das nossas mercadorias. E nós, com esse porto, não importávamos nada por uma questão ética nossa do Estado. Mas 4 estados brasileiros recebiam mercadorias isentas, dava isenção total, e depois, quando elas circulavam no Brasil, esse imposto de circulação era dividido com esses estados que faziam a chamada guerra fiscal, e eram 4 estados ricos do Brasil. Então, nós estamos fazendo devagarinho, mas nós estamos fazendo aquilo que nós prometemos fazer, a rediscussão do Pacto Federativo. Eu fui ontem para uma reunião com o Ministério da Fazenda e disse com toda clareza, no momento em que eu, inclusive, sou o relator, né, do programa Brasil Maior, que está dando incentivo para exportação, e a presidente Dilma faz nesse momento, e aí eu quero aplaudir a presidente Dilma, não dá para continuar com essa taxa de juros absurda do Brasil, mas simultaneamente nós temos que regulamentar e reduzir as taxas de juros que a União cobra dos estados brasileiros. Perfeito. Nós devemos baixar os juros para que o pobre possa, como nós já conseguimos fazer com que ele tivesse um certo acesso, ele tenha acesso a juro barato também, a condição de comprar sua geladeira, de comprar seu carro, né, de dar uma alegria para a sua família, né, tendo uma condição de vida melhor, porque aquele dinheiro que ele paga por juro vai para o sistema financeiro. E aí é o enfrentamento que nós estamos fazendo com o sistema financeiro. Ninguém aqui é criança para dizer isso, que não há um enfrentamento quando os bancos vão ter que reduzir o seu spread e com a sua spread é a diferença, né, entre o que eles tomam, o que eles recebem emprestado e emprestam na outra ponta. Então, essa diferença tem que ser achatada para que o consumidor brasileiro seja o verdadeiro beneficiado. Então, esses enfrentamentos nós estamos fazendo todos na Comissão de Constituição e Justiça, e eu estou muito feliz por estar participando desse debate como presidente e como relator da CCJ. Pois eu agradeço a presença do senhor, senador Eunício, e já está convidado na próxima semana para a gente continuar acompanhando par e passo aqui no Argumento a pauta da CCJ. Se você quiser encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo através do Alô Senado 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.